Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Diga, cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Fecha teus olhos e peça para que o Senhor fale com você. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa noite. Obrigado pelo teu manifestar e o teu fluir. Deus, nós te entregamos agora o governo, o domínio desse culto, dessa pregação. Espírito Santo, eu confesso que eu sou totalmente disponível, Pai, estou totalmente disponível, acessível, rendido ao Senhor, para que o Senhor faça em mim e através de mim aquilo que o Senhor bem entender nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, sem ti eu não sei, não posso, não faço, eu não consigo, a obra é tua, Senhor. Todos nós aqui somos ovelhas do teu infinito aprisco, e aqui nós queremos ser alimentados pela tua palavra genuína. Nós queremos ser cuidados com o teu azeite, Senhor. Se aquele que chegou aqui enfermo, que ele seja curado. Aquele que chegou em trevas, que ele seja iluminado. Aquele que chegou cansado, saia renovado nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Quantas vezes nós ouvimos falar já desse texto, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, e você já sabe o resto. E hoje nós estamos falando desse tema. Esse tema nós estamos falando nessa noite sobre o Pentecostes. Pastor, o que foi o Pentecostes? O que é o Pentecostes? O Pentecostes ele começou lá 40 dias depois que o povo saiu do Egito, depois da comemoração da Páscoa, 50 dias depois, quando Deus envia para Moisés a lei, os 10 mandamentos com as pedras. E essa festa passou a ser uma das tradicionais festas judaicas, até os dias de hoje é comemorada. As 3 principais festas judaicas é a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos e a festa de Pentecostes. Justamente na festa de Pentecostes. Por que Pentecostes, pastor? Porque ela acontece 50 dias depois da Páscoa. Quantos dias? 50 dias depois da Páscoa. Depois que Jesus morre e ele ressuscita, ele ainda ficou tendo contato de forma corpórea, mas já num corpo glorificado, com os seus discípulos por aproximadamente 40 dias. E no seu último dia, na sua última aparição, antes dele ser assunto aos céus, ele chama os seus discípulos. Ele chamou quem? Os seus discípulos, aqueles a quem havia andado com ele aproximadamente 3 anos e meio. Eles, durante 3 anos e meio, eles tomaram café com Jesus, eles almoçaram com Jesus, eles merendaram com Jesus, eles iam dormir com Jesus, iam para os montes, iam para as vigílias. Eles presenciaram milagres extraordinários. Eles viram cego enxergar, paralíticos andarem, pessoas sendo ressuscitadas, homens sendo libertos de legiões de demônios, de poderes, forças muito poderosas das trevas. Mas mesmo assim, depois deles contemplarem tudo, depois deles contemplarem o quê? Tudo, Jesus deu uma instrução para eles. No seu último dia, nas suas últimas falas, nas suas últimas palavras, Jesus reúne os seus discípulos, eles a quem viveram tudo isso, e chegou para eles: olha, vocês não podem sair de Jerusalém agora, vocês devem se manter aqui, vocês devem permanecerem aqui, até que do alto vocês recebam o Espírito Santo, que o mundo não pode receber. E quando esse Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão o poder de Deus.
Vocês receberão o quê? Poder. Por que eu estou pedindo para você repetir? Porque isso tem que ficar muito claro no seu coração. E olha o que o texto vai dizer. O texto vai dizer que no dia de Pentecostes, o vento veio, o Espírito Santo veio, e eles foram cheios. Diga cheios. Diga mais forte, diga cheios. E essa palavra aqui, ela me chama muito uma atenção, e ela confronta o meu coração, porque esses homens que foram cheios, não foram pessoas qualquer. Não foi o pastor Júnior, não foi nenhum pastor relevante que você admira, não foi nenhum Subirá da vida, não foi nenhum André Valadão, não foi ninguém que você admira. Eu estou falando que a Bíblia vai dizer que os homens que foram cheios foram os discípulos que andaram com o próprio Jesus, que ouviram as palavras saírem da boca do próprio Jesus. Eu estou falando de um homem que andou sobre as águas. Eu estou falando que o Pedro, aquele que no meio de uma tempestade, ele sai do barco e ele anda sobre as águas em direção de Jesus. Eu estou falando de João, ele desenvolveu uma intimidade tão grande com Jesus, que no momento da Santa Ceia, a Bíblia vai dizer que ele tinha intimidade de repousar a sua cabeça no ombro de Jesus. E a Bíblia vai dizer que esses homens foram, diga, cheios. Se eles foram cheios, naquele momento quer dizer o quê? Que eles ainda não estavam cheios. Sim ou não? Agora imagina você, imagina eu, imagina nós. Se Pedro, que andou sobre as águas, não estava cheio, imagina eu, imagina você, irmão. Se João, que tinha intimidade, que repousava a sua cabeça no ombro de Jesus, que viu Jesus sendo transfigurado no monte, ele viu Moisés, ele viu Elias, ele viu a face de Jesus brilhar como o sol do meio-dia, ele não estava cheio. Imagina eu e imagina você. Quando eu entendo isso, quando eu entendo essa realidade, isso tem que automaticamente confrontar o meu coração. Que se eu imagino que Pedro não estava cheio, que João não estava cheio, que Tiago não estava cheio, eu logo penso em esses homens que viveram tudo que viveram, e eles não estavam cheios. Então eu imagino que, como está a minha situação? Se aqueles que estavam ouvindo palavras de vida eterna saindo da boca direto de Jesus não estavam cheios, isso deve trazer uma santa preocupação no meu coração, de dizer: meu Deus, será que eu estou cheio? E é por isso que você está aqui nessa noite, querido, porque existe uma agenda do céu. Existe uma agenda do céu para encher a sua vida. Se você acha que você está aqui simplesmente uma espiritualidade meio que rasa, imagina aqueles homens que viveram, eles estavam precisando de um revestimento, eles estavam precisando ser cheios. Imagina eu e você. Então, ou seja, se aqueles homens que andavam com Jesus passaram 10 dias, quantos dias? 10 dias, com a cara no pó, pedindo: Senhor, enche a minha vida, Senhor. Senhor, aonde está esse Espírito que o profeta Joel profetizou há milhares de anos atrás, que nos últimos dias o Senhor derramaria do teu Espírito sobre toda a carne? Senhor, cadê esse poder, Senhor? Se aquilo que nós vivemos, se aquilo que nós contemplamos Jesus fazer, Ele disse que nós faríamos obras ainda maiores. Senhor, nós queremos viver isso. E existe uma agenda do céu para dizer para você nessa noite, para encher você, para dizer para você que aquilo que você viveu até hoje, Jesus está dizendo, ainda existe um poder maior para te encher, ainda existe uma unção maior para te renovar, ainda existe um poder que você ainda não experimentou. E o melhor de Deus, o Espírito Santo, quer derramar sobre a sua vida e fazer você transbordar e voar nas asas do Espírito. Se você deseja, recebe a palavra de Jesus bem forte nessa noite. Aleluia! Falei hoje de manhã. Na manhã eu dei um pouco, eu dei essa introdução. Eu falei que por que essa data é tão importante? Porque essa data de Pentecostes nós comemoramos o Natal, sim ou não? O Natal representa o quê? O nascimento de Jesus. A Páscoa representa o quê? Diga, a morte e a ressurreição de Jesus. E o Pentecostes? O Pentecostes representa o derramado Espírito Santo.
É o derramado Espírito Santo. Então, queridos, se eu celebro o nascimento de Jesus, se eu celebro a morte e a ressurreição de Jesus, eu tenho que celebrar o derramado Espírito, porque da mesma forma Ele causou a divisão de uma espiritualidade de um novo tempo. O Pentecoste marca um novo tempo de avivamento e o surgimento da igreja. Sabe por que nós estamos aqui? Sabe por que você está aqui agora? Porque o Espírito Santo se derramou naquele dia, naquele lugar, sobre aqueles homens. E aquele mesmo poder está vivo e atuante, operante e disponível até os dias de hoje. Oh! Santo, 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 santo és tu, Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos dois tempos. Nós olhamos para Moisés, nós olhamos para Elias, nós olhamos para Eliseu, nós olhamos para Samuel e vemos tudo aquilo que eles fizeram em Deus. E a gente olha para o profeta Samuel e diz: meu Deus, esse profeta. A Bíblia vai dizer que quando ele crescia, ele se desenvolvia, e Deus fazia questão de honrar todas as palavras que saíam da boca dele. Nós olhamos para Elias e Eliseu, homens que pelo poder da sua palavra fizeram fogo do céu cair, homens que pelo poder da sua palavra, inspirado por Deus, eles profetizavam que para parar de chover e parava de chover, eles profetizavam que ia voltar a chover e voltaria a chover. Nós nos admiramos com a história de Davi, que vencia o gigante, nos admiramos com a história de Josué, que recebia as estratégias de Deus para tomar posse da terra prometida. E você vai dizer: pastor, mas como que Deus falava antes? Diga assim: por meio de visitações. Por meio de visitações. Imagina tudo que aconteceu, tudo que Deus falou, todos os salmos, hinos que estão lá no livro de Salmos, toda a sabedoria de Salomão que está registrada no livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Tudo isso tudo aconteceu, sabe por quê? Diga: por meio de visitações. Era o Espírito Santo que chegava para Josué e dizia: Josué, sabe como é que você vai fazer, Josué, para conquistar Jericó? E ele: sim, Senhor. Você vai colocar a arca da aliança na frente, você vai colocar os levitas na frente, e vocês vão arrodear a cidade por uma vez a cada 7 dias, uma vez por dia durante 7 dias, e no 7º dia você vai dar 7 voltas. E Josué dizia: beleza, Senhor, positivo e operante, vamos lá, arca da aliança. Ou seja, essas instruções, essas direções eram dadas por meio de visitações do Espírito Santo. E durante muito tempo, muita coisa aconteceu por meio de visitações. E profetas profetizando: mas vai chegar um dia. Vai chegar um dia que o Espírito Santo não vai ficar mais pairando sobre a face do abismo. Vai chegar um dia que o Espírito Santo não vai ficar voando procurando a quem ele possa descer, a quem ele possa se derramar. Vai chegar um dia que o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão sonhos, os velhos terão sonhos, vocês verão sinais no céu, na terra e debaixo da terra. Vai chegar um dia que aonde tiver uma carne sedenta, um coração quebrantado, o Espírito Santo vai se derramar e vai fazer morada e vai habitar naquele lugar. Você pode celebrar Jesus nessa noite. Jesus, pastor, por que eu tenho que comemorar o Pentecoste? Sabe por quê? Porque nós não estamos mais em tempos de visitações, nós estamos em tempos de morada eterna do Espírito, querido. Oh, Jesus, aleluia. Agora ele não vem de vez em quando, ele não vem uma vez por semana, ele não vem só domingo, ele não vem só na quarta,
Ele vem todo dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me convidar a entrar, então eu entrarei e cearei com Ele e Ele comigo, diz o Espírito Santo, a sua igreja. Espírito Santo de Deus. Pastor, por que eu tenho que comemorar o Pentecostes? Porque o Pentecostes marca e narra esse tempo. O tempo que até mesmo aqueles que andaram presencialmente de forma corpórea com Jesus, eles precisaram ser revestidos. Pastor, eu aprendi e eu sinto o Espírito Santo dentro de mim. E Ele está. Se você está aqui, confessou que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, ei irmão, Ele está na sua vida. Ele está em você. Pastor, isso não é suficiente. Isso é o primeiro passo. Isso é o primeiro degrau. Porque o profeta Ezequiel, ainda antes do Espírito Santo descer, ele teve uma visão de um rio. E o rio saía do trono de Deus. E esse rio, ele tinha muitas profundidades. Existiam águas que davam no tornozelo. E Deus dizia, avança um pouco mais. Ele disse, agora eu cheguei em águas que davam pelos joelhos. Ele dizia, avança mais um pouco. Ele dizia, agora as águas já estão nos meus lombos. Ele dizia, avança um pouquinho mais, tenha coragem, avança. Ele dizia, agora eu estou em águas tão profundas que eu não consigo mais tocar no chão, e eu estou totalmente guiado e disponível a esse rio. Ei Jesus, deixa eu dizer para você, não se conforme com a água nos artelhos. Não se conforme com a água simplesmente no seu tornozelo, no seu joelho. Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você que o Pentecoste marca um tempo aonde você não é só mais visitado. Se Deus não se conforma simplesmente em simplesmente te visitar, você não pode se conformar em simplesmente ser visitado. Você tem que ter o desejo de ser habitado, impactado e renovado e cheio. Aleluia! Aleluia, Jesus! Oh, Jesus! Deus marcou esse tempo, querido. Esse é o tempo de Pentecoste da Lagoinha Rio Branco. Que dia é hoje? Hoje é dia 9. 8? Hoje é dia 8 de junho de 2025. Eu quero declarar no nome de Jesus. Eu quero declarar no nome de Jesus. Se você recebe, você quer nessa noite, no nome de Jesus, eu declaro nessa noite no nome de Jesus. O tempo de Pentecoste na igreja Lagoinha Rio Branco chegou. E ele chegou hoje. E aquele que recebe, levanta da tua cadeira, dá um glória a Deus e glorifica Jesus nessa noite. Santo, Santo, Santo. Oh Jesus, Santo, 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 senta no teu lugar. Ei Jesus, ei Jesus, senta no teu lugar, senta no teu lugar. Ai Deus, deixa eu entrar na mensagem, Jesus. Ainda bem que eu vim, Jesus. Ainda bem que eu vim, Jesus. Preciso pontuar algumas coisas com você. Atos 1:8, queria que jogasse na tela para mim. Está escrito assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Diga, recebereis para quê? Diga, para ser minha testemunha. Sabe por que o Espírito Santo foi derramado? Os discípulos já pregavam sobre Jesus. Eles já ensinavam sobre Jesus. Eles já transmitiam aquilo que Jesus falou para eles e ensinou a eles. Só que Jesus, ele disse, quando o Espírito Santo descer, vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Ou seja, ser testemunha sem esse poder não tem o mesmo impacto, não tem a mesma força. É o Espírito Santo que derrama um poder para ser testemunha dele.
É o Espírito Santo que te capacita para você ser uma testemunha. Sabe por quê? Você só pode ser testemunha, Janaína, daquilo que você viu. Você só pode ser testemunha daquilo que você ouviu. Sim ou não? Então, o que Jesus estava dizendo para os discípulos que estavam ali? Vocês realmente me viram, vocês realmente me contemplaram, mas tem uma geração que não teve a oportunidade de me ver. Alguém aqui já viu Jesus pessoalmente? Alguém já viu Jesus fisicamente aqui? Não, né? Então como é que eu e você podemos ser testemunhas daquilo que você nunca viu e de quem você nunca ouviu? Como é que você pode falar de alguém com tanta seriedade, com tanta certeza, com tanta convicção, de uma pessoa que você nunca viu? Quando eu não recebo esse poder, eu sou simplesmente um crente informado. Eu ouvi de alguém que ouviu, de alguém que ouviu, de alguém que ouviu, de alguém que conheceu pessoalmente. Mas aí é aí que o Espírito Santo entra. Porque quando o Espírito Santo se derrama na sua vida, você começa a ter experiência com o próprio Jesus. E essa experiência com o Espírito Santo, com o próprio, ele te dá a capacidade, o poder de você se tornar uma testemunha legítima da presença de Jesus e das palavras dele. Você pode celebrar Jesus. O Senhor não te chamou para ser apenas um telespectador dele. Jesus te chamou para ser uma testemunha dele. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: Jesus te chamou para ser uma testemunha dele. Sabe como é que isso é possível, irmão? Como é que você é testemunha de uma pessoa que você nunca viu? Por meio do Espírito. Quantas pessoas perderam as suas vidas em jaulas de leões, crucificados, torturados, sem terem visto Jesus pessoalmente, pastora Fabiola? Como é que alguém tem tanta certeza, tem tanta convicção daquilo que está falando, daquilo que está pregando, das coisas que estão renunciando, por uma pessoa que ele nunca viu pessoalmente, nunca ouviu pessoalmente? Porque o Espírito Santo testificava no seu coração de uma verdade. Era uma verdade tão grande, era uma verdade tão absoluta, era uma certeza tão grande, tão absoluta, que é o Espírito Santo que dá no nosso coração. O Espírito Santo nos capacita para sermos essas testemunhas. E a maior prova de que você é uma testemunha é a transformação que esse Jesus começa a fazer na sua vida. Sabe por quê? Porque enquanto Pedro não recebeu esse Espírito, esse poder, e ele andava com Jesus, ele pregava, não acontecia nada. Mas quando o Espírito Santo veio sobre a vida dele, encheu ele de poder para ser testemunha, na sua primeira pregação, 3.000 almas confessaram o nome do Senhor Jesus, porque Jesus, por meio do Espírito Santo, capacitou ele para ser testemunha viva do Evangelho de Jesus Cristo. Você pode celebrar Jesus? Oh, aleluia! Oh, Jesus! Sem o Espírito, nós somos crentes informados. Diga: sem o Espírito, eu sou um crente informado. Diga: mas com o Espírito, eu sou um crente transformado. Ei, Jesus! Pode aplaudir o Senhor. Aleluia! A informação, ela te informa, ela tem um poder de te ajudar, mas é o Espírito que transforma. O Evangelho não é sobre pessoas que melhoraram. O Evangelho não é sobre pessoas que aquela pessoa ali era uma pessoa ruim, ela melhorou um pouquinho. Não. O Evangelho é sobre pessoas que foram transformadas. Porque um personal trainer vai te ajudar a melhorar o teu corpo, um psicólogo ajuda a melhorar a tua mente, um coach te ajuda a melhorar os teus resultados, mas só o Espírito Santo transforma a tua vida da água para o vinho de verdade. Segunda coisa que eu quero compartilhar com você: o Espírito Santo, ele nos unge para quebrar cadeias espirituais. Ele nos unge para quebrar o quê?
espirituais. A Bíblia vai dizer, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17: aonde está o Espírito Santo, aí há liberdade. Sabe como eu sei que uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Porque ela é livre, irmão. Ela tem liberdade para adorar, ela tem liberdade para servir, ela tem liberdade para fazer aquilo que precisa ser feito. Na quarta-feira passada eu estava pregando sobre coragem, uma coragem que Deus disse para Josué: seja forte e corajoso. Mas qual era essa coragem que Deus queria que Josué fosse? Não era aquela coragem de ser aquele cara, peito aberto, peito de pombo, e invadir isso tudo, não. Era uma coragem sobrenatural, porque quando Deus quer nos entregar coisas grandes, a coragem produzida do nosso corpo, ela não é suficiente para alcançar coisas sobrenaturais, coisas espirituais. E existem cadeias, existem grilhões que só o Espírito Santo quebra. O Espírito Santo, ele tem o poder de quebrar a religiosidade. Jesus, ele não era religioso, irmão. Jesus andava e ele incomodava os religiosos, porque os religiosos olhavam para ele e via que ele tinha uma liberdade que a religião que eles tinham não conseguia. Eles tinham que fazer muita coisa e não tinham resultados. E Jesus andava em liberdade de espírito e ele fluía naquilo que Deus os capacitava, ao ponto de lá em João capítulo 3, Nicodemos, um dos mestres da lei, chegar para ele e dizer: sabemos que tu vem de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes. Mas quando Jesus olha para aquele mestre, ele vê que o que ele quer realmente é fluir naquilo. Ele não estava em paz porque ele foi à noite. E Jesus diz para ele: se você quer nascer de novo, se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Em outras palavras, Jesus está dizendo: você quer viver essa liberdade que eu vivo? Você quer fluir nessa unção que eu vivo? Você quer experimentar esse acesso que eu tenho? Você precisa nascer da água e do Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. Então a liberdade que você precisa em Deus é o Espírito Santo quem te capacita e te fortalece. Ele quem te dá a capacidade de acessar coisas espirituais. Você precisa ter uma fome de Deus, uma fome das coisas de Deus. Você que está aqui hoje, desculpem, os desavisados, hoje nós estamos aqui nesse tema de Pentecostes, e hoje a pauta é essa: você precisa ter uma fome das coisas de Deus. O nosso apetite espiritual revela a nossa saúde espiritual. Eu já falei aqui uma vez que é muito fácil às vezes você perceber quando uma criança está doente, porque uma das primeiras coisas que acontece quando uma criança está doente, o que é que acontece? Ela perde o apetite, ela para de ter fome. Então quando você começa a dar comida para uma criança, é claro, se ele não estiver enjoado, isso, aquilo e tal, se ele quiser assistir ou ir brincar, alguma coisa, não, mas eu digo normalmente, e você vê que a criança não está querendo comer, o que você entende? O que você discerne? Está doente. Então, a nossa saúde espiritual, ela pode ser discernida pelo nosso apetite espiritual. Se você não tem fome de ler a Bíblia, se você não tem fome de orar, se você não tem fome de adorar, se você não tem vontade de jejuar, porque só jejua quem tem fome de Deus. Diga assim: só jejua quem tem fome de Deus. Se você não tem esse tipo de apetite, se você não tem apetite por dons espirituais, se você não tem apetite para fazer a vontade de Deus, eu estou te diagnosticando aqui: a sua saúde espiritual está comprometida. Porque quando o Espírito Santo acessa a nossa vida, ele quebra todas essas cadeias e ele vem como se fosse um biotônico fontora, e você começa a ter fome de Bíblia, fome de presença de Deus, fome de orar, fome de jejuar, fome de cultuar, fome de servir. O Espírito Santo, quando ele vem, ele quebra todas essas cadeias da religiosidade, cadeias do pecado, e ele te leva para um outro nível e te faz acessar aquilo que você nunca acessou na sua vida. Eu quero declarar no nome de Jesus na igreja Lagoinha uma fome de Deus. Agora eu não estou declarando prosperidade, eu não estou declarando carro, eu não estou declarando casa, eu estou declarando uma santa fome da palavra, eu estou declarando uma santa fome de oração, eu estou declarando uma santa fome de fazer a obra, eu estou declarando uma fome de louvar, de adorar, de falar de Jesus, de viver o sobrenatural com Deus.
Jesus, ainda bem que eu vim, Senhor. O Espírito Santo nos conecta com o céu e nos envia para o mundo. Se você quer ter experiências com o céu, com coisas espirituais, é por meio do Espírito. Só que o Espírito te conecta com o céu. Tem gente que parece que quanto mais experiências com o sobrenatural ele tem, parece que ele vai se tornando um santarrão, uma pessoa intocável, uma pessoa, ela vai se afastando de tudo isso, ela vai se achando superior. Não, pelo contrário. Quando o Espírito Santo nos acessa e ele começa a fazer moradia, e ele começa a nos conectar com realidades espirituais, com realidades celestiais, com realidades santas de Deus, o efeito é o contrário. Você começa a ter uma maior compreensão de quem você é e de quão dependente você é dele. A gente vê muita gente que parece que quanto mais Deus usa, mais ele se angelifica. Eu inventei essa palavra agora. Ele vai se sentindo anjo, ele vai se tornando intocável, ele vai se afastando das pessoas, ele vai se achando superior, ele vai se achando grande coisa. Mas uma experiência que reverte isso é a experiência de Isaías. A Bíblia vai dizer em Isaías capítulo 6, está escrito assim: e no ano da morte do rei Uzias, eu vi a glória de Deus, e eu vi o seu trono, e os anjos e os querubins, e os serafins e os querubins estavam voando sobre ele. Existia um anjo com 6 asas, e com 2 ele cobriu os seus pés, com 2 ele cobriu os seus ossos, e com 2 eles voavam, e todo aquele cenário cantava: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando Isaías tem essa experiência com o espiritual, com o celestial, primeira coisa que ele fala, olha só como eu sou importante, olha o que Deus me mostrou, olha onde Deus me colocou, olha Deus me exaltando. Primeira coisa que Isaías falou foi: tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador e um homem de impuros lábios. Primeira coisa que ele fez quando ele se conecta com aquilo que é espiritual, com aquilo que é sagrado, é ter uma compreensão maior de quem ele é e da sua real condição. Então Deus não quer te conectar com o céu para te separar você de outras pessoas, para te colocar num pedestal. Primeira coisa que Deus vai fazer quando ele te conectar é mostrar para você quem verdadeiramente você é. E quando a gente se conecta com isso, que a nossa ficha cai, e a gente olha e reconhece que nós somos falhos, que nós somos pecadores, que nós somos dependentes da glória, da graça, da misericórdia, do amor de Deus. Assim como Isaías fez: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador, eu sou um homem de impuros lábios. E Deus vê, e agora você está pronto. E ele disse, e a Bíblia vai dizer, depois que ele confessa isso, a Bíblia diz que um anjo vai lá e pega brasas tiradas diretamente do altar e queima a boca de Isaías para purificar e santificar. Porque antes da santificação vem um arrependimento. Se você que está aqui nessa noite, Deus quer te conectar com o espiritual, para você ter compreensão de quem você é, para a partir disso você cair em si, para que Ele venha com o seu fogo e queime os seus lábios, queime a sua vida e te santifique e purifique, para viver o novo de Deus. Deus te conecta com os céus, não para te colocar num pedestal por meio do Espírito, mas para te enfiar. Sabe o que é interessante? Olha o que o texto vai dizer: e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia. Mas no dia de Pentecostes, como era uma festa tradicional judaica, a cidade estava cheia, Jerusalém estava cheia de gente, de judeus que vinham de toda parte do mundo. E quando o Espírito desceu, eles começaram a falar outras línguas, porém, cada um ouvia no seu próprio idioma. Diga: cada um ouvia no seu próprio idioma. Ou seja, Deus conecta com os céus para enviar você, para espalhar aquilo que Ele derramou sobre a vida, sobre a terra. Deus não conectou os discípulos com os céus para separar os discípulos de uma comunidade de santos. Deus levou os seus discípulos para
experiência espiritual, para que a linguagem dos céus possa alcançar todas as pessoas que estão à sua volta. O Espírito Santo nos dá uma linguagem universal para alcançar todas as pessoas da terra. Eu quero declarar no nome de Jesus nessa noite, que o Espírito Santo vai levar você a ter experiências espirituais com Deus, e você não vai encher o seu coração de orgulho. Essa experiência, cada vez mais que você se aproxima de Deus e você contempla a santidade, quanto mais santo você o vê, mais pecador você se vê. Quanto mais poderoso você o vê, mais dependente você vai se ver. E quanto mais dependente você vai se ver, mais quebrantado o seu coração vai estar. E quanto mais quebrantado o seu coração vai estar, mais Ele vai trazer brasas tiradas do altar para purificar aquilo que precisa ser purificado. E quanto mais você se conectar com os céus, mais os céus vai se derramar na sua vida, e Ele vai te capacitar para derramar, espalhar, frutificar aquilo que Ele tem preparado para a sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nessa noite, faz barulho no negócio. O Espírito Santo reacende propósitos adormecidos, e viram línguas repartidas como de fogo. Línguas repartidas como de fogo. É o Espírito Santo quem aquece a igreja. É o Espírito Santo quem acende, quem incendeia a igreja. É aquele que vê a pessoa triste, desanimada. Esse Espírito vem como um combustível, ele vem como aquele que aquece, ele vem como aquele que prepara. E o símbolo do fogo, principalmente naquela época, tinha tanta utilidade. O fogo, ele aquece, ele purifica, ele transforma a matéria, ele ajuda na preparação de várias coisas. Existem muitos elementos que, para chegar no seu estado de pronto, precisa passar pelo fogo. Alimentos, estruturas, vasos e tudo isso. E é por meio desse fogo que vem do Senhor que Ele quer purificar a nossa vida, querido. Quando Ele vê você desanimado, é por isso que, se você está aqui hoje, você se encontra desanimado, se você se encontra triste, esse fogo quer acender você, Ele quer pegar você, e Ele quer encher você. E você que chega cansado, vai sair daqui renovado hoje, no nome de Jesus. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo venha incendiar a tua vida, venha trazer uma paixão. Fogo fala de paixão, uma paixão que arde nos nossos corações. Sabe quando você ouvia falar de Jesus e o seu coração queimava? É o fogo do Espírito. Sabe que hoje a gente fala de Jesus, fala de Pentecostes, fala de cruz, fala de Evangelho, e isso não queima mais o teu coração. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que sopra isso, que acende isso. E esse fogo precisa estar constantemente aceso na nossa vida. E o interessante do fogo é que, depois que você o acende, você precisa alimentar ele, sim ou não? Quem aqui já fez um churrasco? Levanta a mão. O fogo que você acende, você precisa alimentar, você precisa abanar, você precisa alimentar, você precisa reorganizar. Sim ou não? Então tem gente que daqui que o problema não é o fogo de Deus. O problema às vezes é o altar que está desconcertado. E para o fogo queimar, para o fogo pegar, você precisa consertar o altar, você precisa tirar aquilo que precisa sair e colocar o combustível certo, a intencionalidade certa, o propósito certo. E nessa noite, no nome de Jesus, guarde isso. O Espírito Santo quer aquecer essa chama no teu coração. O Espírito Santo quer voltar a fazer de você, quando você voltar a ouvir falar de Jesus, o coração vai queimar, a palavra de Deus vai queimar em você. E para finalizar, eu queria que você ficasse de pé. O tempo já acabou. Vou pular aqui alguns tópicos. A banda continua nessa mesma levada. Deixa eu falar algo para você.
O batismo com o Espírito Santo é uma promessa para quem crê e um caminho para quem segue. Diga assim: o batismo com o Espírito Santo é uma promessa para quem crê e um caminho para quem segue. Deixa eu falar algo para você, querido. Escute o que eu estou falando para você. O Espírito Santo, ele é uma promessa para quem crê. O Espírito Santo é uma promessa para quem crê. Ele é uma verdade absoluta. Primeiro você precisa crer nele. Você precisa: Senhor, eu creio na tua palavra. Joel falou, Jesus falou que o Espírito Santo desceria, e ele desceu, ele está disponível e ele está acessível. Ele está o quê? E ele é um caminho para quem segue. Ou seja, pastor, eu já sinto o Espírito Santo na minha vida. Ele já me mudou, ele já me transformou. Ele já mudou o meu jeito de andar, o meu jeito de vestir, o meu jeito de falar. Eu já penso diferente. Já tem coisa que eu não tenho mais coragem de fazer de errado que eu fazia antes. Já tem coisa que ele já me incomoda. Já tem muita coisa, amém, glória a Deus, ele está aí. Mas o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. Diga: revestimento. Revestimento de poder. Se só as visitações e a presença do Espírito na nossa vida fosse suficiente, Jesus não teria dito para os discípulos: aguarde a descida dele, aguarde o revestimento dele, aguarde o derramar dele. Se Jesus, na sua infinita sabedoria, entende isso, por que que eu estou abrindo mão disso? Por que que eu não estou fazendo questão disso? Se Jesus disse que era importante, se ele disse que era necessário, se ele disse que era inegociável, por que que eu e você estamos negociando isso? Por que que nós estamos abrindo mão disso? Então nessa noite, querida, eu não sei como você chegou, e eu quero declarar no nome de Jesus: você que está com o seu ministério, com a sua vida com Deus, com a sua espiritualidade renovada, você vai exalar isso, você vai demonstrar isso nessa noite. Pastor, eu já sou batizado com o Espírito Santo, mas eu estou frio. O Espírito Santo vai te renovar nessa noite. Pastor, eu nunca fui batizado com o Espírito Santo, eu nunca fui revestido com o Espírito Santo. O desejo de Deus é que ele te batize nessa noite no nome de Jesus. E você vai viver todas essas experiências e muito mais, porque o batismo com o Espírito Santo é a conquista mais importante da sua vida depois da salvação, porque é a partir do batismo que você vai acessar todas as outras coisas: frutos, dons, talentos, milagres, salvação da tua casa, convenção verdadeira, em nome de Jesus. Eu quero convidar em nome de Jesus. Hoje a igreja está cheia, não vai dar de chamar todo mundo, mas eu quero convidar você. Você que nessa noite deseja ser renovado, você que nessa noite deseja ser batizado, eu quero chamar você aqui na frente. Eu quero chamar os pastores, intercessores, líderes, venham. Eu quero orar por você, vamos. Eu quero orar por você, você que vai vir, vem, sai do seu lugar, vem. Você que não vai vir, fecha teus olhos e vamos adorar Jesus. Pra cima. Vem. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. O Espírito Santo te espera. Vem aqui na frente. Vem. Vem, 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 vem. Vem. Pastores, intercessores, venham. O Espírito Santo te espera, sai do teu lugar, vem, eu quero orar por você, vem.
Jesus. Seja renovado em nome de Jesus. Sejam cheios em nome de Jesus. Sejam cheios em nome de Jesus. Sejam cheios em nome de Jesus. Eu quero chamar a juventude da igreja aqui na frente. Quero chamar a juventude, os jovens, os adolescentes da igreja aqui na frente, em nome de Jesus. Quero chamar os pastores e líderes. Oh, Jesus! Pastor Mero, pastora Su, vem aqui na frente, por favor, em nome de Jesus. Pastora Suzy, vem também. Oh, Jesus! Pode vir, unjam as mãos. Unjam as mãos, eu quero que vocês orem pela nossa juventude. Aleluia, nós viveremos um novo tempo nesse lugar. O Espírito Santo vai se derramar no meio da juventude da nossa igreja. Eu quero que vocês orem por eles, em nome de Jesus. Jovens e adolescentes, legacy, rocks, você vai fechar os seus olhos e você vai clamar. Que o Espírito Santo encha você, que Ele renove você, que Ele encha a sua vida. É um novo tempo da nossa juventude se multiplicar, a nossa juventude impactar o reino de Deus. Oh, vamos, pastores, orem. Sobre os montes e em Adora Jesus, igreja! E Ele vem saltando, e Ele vem saltando sobre os montes. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vamos dançar.
Jesus, um novo tempo na igreja Lagoinha Rio Branco. Os nossos jovens serão visões, nossos velhos serão sonhos. Aleluia, nós veremos aqui sinais, prodígios e maravilha. O Espírito Santo vem para nos capacitar, para que nós sejamos a resposta de oração por onde você passar. Escute isso. Você não simplesmente vai orar e vai ter resposta de Deus. O Espírito Santo vem para nos capacitar, para a igreja do Senhor se tornar a resposta de Deus na nossa comunidade, na nossa cidade. A Lagoinha Rio Branco será a resposta de Deus para a nossa cidade. A Lagoinha Rio Branco será a resposta de Deus para a nossa geração. A nossa igreja crescerá, frutificará e será relevante em todos os aspectos para a glória do Senhor. E a nossa casa será conhecida como casa de oração. Nós não seremos conhecidos pela cor da nossa parede, nós não seremos conhecidos pelas luzes, por performance, mas nós seremos conhecidos como uma casa cheia do Espírito Santo. Um lugar que prega o Evangelho, um lugar que fala do amor de Deus. Fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Vamos finalizar cantando, vamos! Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Para finalizar, escute. Nós precisamos encerrar por causa do horário. Nós precisamos. Mas eu não posso finalizar esse momento sem antes perguntar. Eu queria que você baixasse as suas mãos, colocasse as suas mãos no seu coração. E eu queria que você, toda a igreja, repetisse essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu estou na tua casa, na tua presença, e eu te confesso como meu único e suficiente Salvador. Diga: Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Diga: Jesus, se eu andei distante da tua presença, hoje eu volto para a tua casa, para mim nunca mais me separar de ti. Escute, só o instrumental. Só o instrumental. Você que está aqui nessa noite e fez essa oração, não só porque eu pedi para você fazer, mas enquanto você orava, você sentiu que você precisava, que Deus falou com você nessa noite, você precisa entregar a sua vida para Jesus. Eu queria que você levantasse a sua mão. Se Deus falou com você hoje, e você fez essa oração de entrega, pela primeira vez, entregando a sua vida para Jesus, reconhecendo Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, levanta a sua mão bem alto. Eu quero ver você, eu quero orar por você. Amém? A segunda oração: se você nessa noite, Deus falou com você, se essa palavra falou com você, e você sente que você precisa renovar a sua aliança com Deus, você andou distante, você esfriou na fé, e hoje você sentiu, essa palavra falou com você, e você sentiu que você precisa renovar a sua aliança, eu queria que você levantasse a sua mão bem alto.
Você que nessa noite sente que você precisa renovar a sua aliança com Jesus, queria que você levantasse a sua mão bem alta assim, eu quero orar por você. Amém? Temos alguém aqui na frente? Não? Está todo mundo em paz? Amém, Jesus. Pai, obrigado. Então fecha teus olhos. Pai, obrigado. O horário já é avançado. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor fez, pelo renovo, pela palavra, pela instrução, pelo direcionamento, pelo novo tempo, Senhor, que o Senhor marcou a nossa igreja. O Senhor marcou a Lagoinha Rio Branco com um novo tempo nessa noite, no nome de Jesus. E a partir de hoje, nós teremos cultos mais avivados. Nós teremos e veremos um novo momento nesse lugar. Uma fome e uma sede da presença de Jesus virá nesse lugar, em nome de Jesus. E os frutos virão para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Levanta as suas mãos, aplauda o nome do Senhor Jesus e vai em paz.